Se você é inscrito no canal, sabe que eu tô me recuperando de um AVC que eu sofri. Então, por conta disso, hoje a gente não vai conseguir fazer um vídeo assim no nível que a gente gosta e como vocês merecem. Então vai ser um vídeo um pouquinho mais curto, né? Porém, não vai ser por causa disso que ele vai ter menos conteúdo, muito pelo contrário, vai ser um conteúdo que vocês vão apreciar muito. Basicamente, nós vamos conversar com vocês sobre duas coisas que, como a gente sempre tem falado ultimamente, não apenas vão servir apenas para você que é professor, para poder aplicar com seus alunos, mas você também na condição de aluno, para poder melhorar o seu nível de aprendizado, né? Então, o primeiro assunto que a gente vai tratar é sobre crença limitante. Basicamente, o que é crença limitante? Como o próprio termo indica, é algo que você acredita que de alguma maneira lhe limita em algum aspecto da sua vida. Eu vou citar um exemplo que eu gosto sempre de dar para as pessoas poderem entender o que é que vem a ser crença limitante. Então, por exemplo, você vai fazer um processo de coach com uma pessoa, uma mulher. E aí, na mesma conversa, você ouve pela primeira vez ela dizer: porque homem é tudo igual, homem nenhum presta. E aí, pela segunda vez, na mesma conversa, ela fala: porque homem nenhum presta. E fala pela terceira vez, enfim. Você observa a repetição de algo que indica que aquilo ali, no caso para aquela mulher, trata-se de uma crença limitante. Então, no caso, a crença limitante dela é o quê? Que homem nenhum presta. Por que isso é uma crença limitante? Porque, evidentemente, em primeiro lugar, não é uma verdade. Porque, claro, tem muito homem bom no mundo. E por que é limitante? Porque, a partir do momento que ela passa a acreditar que homem nenhum presta, ela não vai confiar em homem nenhum. E aí, com esse tipo de crença limitante, ela não vai conseguir ter uma vida afetiva feliz com ninguém. Só que você, professor, sem perceber muitas vezes, acaba desenvolvendo crenças limitantes no seu aluno. E da mesma maneira, você, professor, tem que saber identificar quando essas crenças limitantes começam a surgir no seu aluno. Então eu vou dar uma dica importante aqui, tanto para professores quanto para alunos. É o que eu gosto de chamar de as palavras proibidas. Você tem que estimular os seus alunos a pararem de repetirem essas palavras, e você, no seu dia a dia, também tem que observar quando você falar isso, para que isso não se torne uma crença limitante para você. Tentar, eu preciso e eu quero. Exemplo: você mostra um determinado QM para os seus alunos. E aí você pergunta de uma maneira geral: e aí, pessoal, vamos fazer esse QM? Ou você mesmo disse: e aí, pessoal, vamos tentar? O que é que vai acontecer? Se você diz para você mesmo: eu vou tentar fazer esse QM, o que é que você está dizendo para o seu cérebro? Eu vou me sentir satisfeito em tentar. Ou seja, eu não preciso fazer, basta que eu tente, porque aí eu vou me sentir satisfeito. Inconscientemente a gente cria uma crença limitante, porque para mim basta tentar. Não precisa fazer, basta tentar. Então, muito cuidado, principalmente se você, professor, propõe isso para os seus alunos. E aí, pessoal, vamos tentar? Não diga isso. O seu aluno, ele tem que fazer. Se ele não conseguir, aí a gente vai trabalhar em cima daquilo que é necessário para que ele consiga alcançar aquele objetivo. Mas tentar nunca. Eu preciso. Poxa, mas isso não pode. Imagine assim, por exemplo, a maioria de vocês sabem que eu sou acupunturista e eu vou tratar de uma pessoa que quer perder peso, quer emagrecer. E aí eu digo por exemplo, eu digo para ela assim: você precisa começar a caminhar de manhã. E aí ela começa a colocar um monte de empecilho para caminhar. Opa, sinal de crença limitante. E aí você diz assim:
Então, começar amanhã, né? E ela vai dizer assim para você: eu preciso. E aí você vai responder para ela o seguinte: eu não quero saber o que você precisa fazer, eu quero saber o que você vai fazer. Ou seja, a sua atitude para com o seu aluno deve ser sempre uma atitude assertiva. Deve ser uma atitude onde não pode existir espaço para dúvida. Essa mesma pessoa que quer emagrecer, você precisa baixar a sua ingestão de X calorias para Y calorias. Vamos fazer isso? Aí a pessoa, tá, vou fazer. Sem perceber, aí ela diz: o eu quero, ele está no mesmo nível e no rol das outras duas, o tentar e eu preciso. O eu preciso e eu quero, eles têm tanta força no nosso cérebro como o tentar, de tal forma que se a pessoa não conseguir, ela vai se sentir satisfeita com isso, pelo menos momentaneamente. Então, primeiro ponto importante da nossa conversa de hoje: detecte as crenças limitantes que você, sem perceber, acaba programando nos seus alunos, e detecte nos seus alunos as crenças limitantes que eles trazem com eles, e começar a trabalhar em cima dessas crenças limitantes para simplesmente anulá-las. Para a gente encerrar essa aula de hoje, como eu disse, vai ser uma aula mais curtinha. A última dica que eu dou aqui para essa aula com vocês é: nunca ataque uma crença limitante. Porque normalmente quando uma pessoa tem uma crença limitante, quando você ataca essa crença limitante, a tendência da pessoa é defender a crença limitante. Então, muitas vezes quando você ataca, o que você acaba fazendo é fortalecer aquela crença limitante. Por exemplo, na primeira situação que eu citei, a mulher que disse: há homem nenhum que presta. Se você, por exemplo, chega para ela e diz assim: não, eu conheço homens que prestam, eu, por exemplo, presto. Aí ela pode dizer assim: eu não sei, eu não lhe conheço. Isso é o quê? É um sinal de que ela está defendendo a crença limitante dela. Porque uma crença limitante, ela não é criada assim, sem mais nem menos. Normalmente a gente cria uma crença limitante como forma de defesa. Então, em vez de atacar a crença limitante, eu chego para ela e digo assim, um exemplo: me explica isso aí direito, né? Você disse que homem nenhum presta, né? Você podia me explicar melhor isso? Assim, ficou meio estranho para mim e tal. Você podia. E aí, à medida que ela vai explicando, ela vai começando a lhe dar espaço para que você possa se aproximar da crença limitante dela. E a partir daí você ganhar confiança, no caso do seu aluno, e você conseguir anular, destruir uma crença limitante que está impedindo o seu aluno de evoluir no Aikido. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito, que vocês tenham aprendido mais alguma coisa, né? E dê a sua opinião. Então, escreva aqui a sua opinião, diga o que é que você achou. Você tem alguma pergunta? Você tem uma sugestão de um próximo vídeo? Tem muita coisa ainda que a gente tem que estudar sobre inteligência emocional, né? E se você não conhece o nosso Apoia-se, eu vou deixar aqui embaixo o link, né? E entre, conheça o nosso Apoia-se, e você vai, além de apoiar o nosso trabalho financeiramente, mas também sendo nosso apoiador, você vai poder dar sugestões de vídeos, você vai receber recompensas, tá bom? Então, entre, conheça o nosso Apoia-se. Um grande abraço a todos, muito obrigado por estarem acompanhando o nosso trabalho, e nós nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, e com toda certeza cada vez mais melhorando. Cada vitória minha eu também devo a vocês, tá? Muito obrigado, abraço e sucesso a todos.